Olá, seguidores! Continuando com a série de 2 vídeos sobre estratégias para montar sua carteira de investimentos, esse é o segundo vídeo, mas agora deixe o seu like e siga o canal. Nesse vídeo eu detalho sobre a estratégia de investimentos que adoto para médio e longo prazo, explicando como analiso e distribuo meus investimentos nas diversas modalidades de produtos de investimentos, como fundos, ações, renda fixa, previdência e outros mais, buscando equilíbrio entre riscos, liquidez e rentabilidade, e ainda respeitando o meu perfil de investidor. Veja o vídeo anterior, o link está na descrição. Agora pensando no médio a longo prazo e com nível de risco mais elevado e menores garantias, tem uma parcela de renda fixa de crédito privado, tais como debêntures incentivadas e fundos de investimentos em crédito privado que aplicam substancialmente em debêntures de direitos creditórios. A ideia é melhorar a rentabilidade ainda na renda fixa, porém sendo mais agressivo. Inúmeras vezes usei dessa parcela da carteira para levantar fundos no mercado secundário para aproveitar outras oportunidades, seja para investimentos no mercado acionário em momentos de crise ou migrar para outros produtos mais exóticos, como fundos de investimentos em participações, com foco na aquisição de participação majoritária em novos negócios. Ou seja, como é uma grana que já pensa em usar para oportunidades que possam surgir inesperadamente no mercado de ações ou produtos menos convencionais, mantenho em uma renda fixa mais arrojada enquanto aguardo o momento certo para usá-las, para não comprometer sobremaneira a rentabilidade da carteira. Aplico algo em torno de 15% da carteira, taxa de administração média não superior a 0,5% ao ano, no caso dos fundos, e 0 para debêntures incentivadas. Com relação a fundos de investimento imobiliário, aplico por volta de 25% da carteira. Por se tratar de fundos, garanto elevada diversificação e administração profissional dedicada para melhor rentabilizar, proteger e aproveitar oportunidades do setor. Taxa de administração média de 1% ao ano no máximo. Foco mais em fundos de papel e uma pequena participação nos de tijolos. Tenho pouca participação em fundos de fundos, pois esses geralmente tendem a cobrar taxas de administração relativamente elevadas para uma estratégia de natureza mais passiva. Concentra a maior parte dos recursos em 2 fundos, mas ao todo tenho cerca de 8 fundos. Devo progressivamente equilibrar mais minhas participações nos demais fundos à medida que eu for recebendo dividendos mensais e forem surgindo emissões subsequentes de novos lotes. Sempre entro via IPO e normalmente aproveito meus direitos de subscrição para comprar novas cotas quando há novas emissões por parte dos fundos que já sou cotista. Quando não tenho caixa para fazer frente a essas novas emissões, eu costumo vender minhas próprias cotas do fundo em questão e logo em seguida as recompro com o direito de subscrição que faço jus. O direito de subscrição tem me dado preços de compra dessas cotas com deságio em relação ao preço praticado no mercado secundário. Consigo realizar um ganho de capital na venda das cotas e ainda recompro com valores mais baixos. Com relação ao mercado de ações, sou investidor de longo prazo. Ainda sou dependente do suor do meu trabalho como engenheiro, consultor e professor como fonte de renda principal. Tenho que dedicar a maior parte de meu tempo a essas atividades. Logo, prefiro deixar para profissionais do mercado financeiro a gestão de minhas aplicações no mercado acionário. Faço uso de clube de investimentos e fundos de investimentos em ação para esse propósito. Esses profissionais, diferente de mim, estão totalmente dedicados à tarefa de monitorar empresas, cenário macroeconômico e estratégia de hedge, ou seja, minimizar riscos. Além disso, tenho a garantia de estar bastante diversificado no mercado acionário e sem desprender grandes esforços e custos elevados de transação com várias operações de compra e venda de ações ao longo do tempo. O que não se fala por aí é que em um fundo
todas as inúmeras operações ao longo dos anos feitas dentro dele não sofrem tributação. Isso pode ser algo bem positivo. A tributação se dará apenas no ato da venda das cotas por você ou do resgate. Pessoas que criticam o suporte de gestores profissionais e falo para você mesmo analisar e montar sua carteira de ações diversificada e protegida, talvez vivam uma realidade diferente da sua, em que tem como fonte principal de sua renda o próprio mercado financeiro e por isso é natural eles mesmos estarem 100% à frente de suas operações todas, já que esse é o trabalho deles. Mas se ainda assim você ficar reticente com minha estratégia, saiba que investir via clube de investimentos, no meu caso, por exemplo, permite saber de perto quem é o gestor da carteira e contar com a confiança que tenho nesse profissional. Outro ponto positivo que ressalto é que nesses fundos não sofro com o efeito nocivo do come cotas. Sem isso, não valeria tanto a pena ficar nesses fundos no longo prazo. E justamente por focar no longo prazo, é que não me parece ser um grande problema esses fundos de ações terem períodos de cotização de 30 dias ou mais. No longo prazo, mesmo que no momento de efetuar o resgate haja uma crise financeira e as cotas caiam ao longo do período de cotização, momento este em que eu ficaria passivo ao que acontece com as cotas nesse tempo, é muito provável que os ganhos acumulados superem com folga qualquer desvalorização pontual da cota do fundo. Alternativamente, o investidor, no longo prazo, no momento do resgate, pode optar por fazê-lo em 2 ou 3 parcelas ao longo do ano, de modo a não se sujeitar a esse risco todo de uma vez. A escolha por fundos de ações para concentrar a parcela da minha carteira de renda variável em empresas tem também como premissa o fato que eu, investidor individual, não quero me sujeitar isoladamente aos riscos específicos de uma só empresa. Como já foi dito, nos fundos isso não tende a acontecer. Tenho aplicado 25 a 30% da minha carteira, taxa de administração média não superior a 1%. Um aspecto importante é que fundos de investimento de longo prazo sempre são tributados em 15%. Entretanto, existe um apelo para se realizar operações de curto prazo no mercado acionário, o que de fato eu acabo fazendo em um volume não muito elevado. Como existe o benefício fiscal de isenção de imposto de renda ao se operar mensalmente com ações em até R$20 mil e o de deduzir perdas em ganhos futuros, vale a pena ter uma parcela menos expressiva do patrimônio investida diretamente em ações com o propósito de aproveitar oportunidades pontuais desse mercado, ao mesmo tempo que maximizo meus ganhos ficando dentro da faixa de isenção de imposto de renda. Por exemplo, aproveitar crises econômicas e comprar papéis mais baratos na expectativa de grandes ganhos de capital no curto prazo. Neste caso, opero via corretora de valores que pratiquem taxas de corretagem muito baixas ou até zero. Em resumo, fundos de investimentos é para aplicação superiores ou que venham a superar o valor de R$20 mil, pois a tributação será inevitavelmente de 15%. Aplicações inferiores a R$20 mil, tributariamente vale mais a pena investir por fora do fundo de ações. Imagine que você acredite no potencial em particular de uma ou outra ação isoladamente e quer fazer algumas apostas sem se desvirtuar da estratégia de investimentos de longo prazo. Então, pode ser o caso de realizar operações nessas ações dentro da faixa de isenção de imposto de renda. Multimercado seria um meio termo, um portfólio mais diversificado de ativos financeiros. Eles têm de fato se apresentado com um equilíbrio em termos de volatilidade, como se fosse algo entre a renda fixa e a variável com relação aos níveis de ganhos possíveis. Uso de estratégias multimercado distintas para melhores ganhos e rentabilidade da carteira. Traz moderação para a carteira como um todo. Previdência privada. Eu tenho contratado tanto um plano de previdência fechada pela empresa que trabalho, como também um plano complementar privado do tipo PGBL.
Contribuo pensando no longo prazo e nos valores que me permitem aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pela empresa, bem como todos os benefícios fiscais possíveis. Contribuo com 9% da minha renda bruta tributável no plano fechado da empresa e complemento com mais 3% no plano aberto PGBL. Neste último, escolhi uma modalidade cuja política de investimento no fundo do plano seja bem agressiva, aplicando 70% dos recursos em renda variável. Em ambos, optei pelo regime de tributação definitiva, que segue a tabela regressiva de tributação de imposto de renda. Para finalizar, falo sobre o horizonte de tempo. Se eu fosse mais velho, a estratégia que eu adotaria para montar minha carteira seria outra. Eu focaria mais em pagamentos de juros ao longo do tempo e também me preocuparia em reduzir a volatilidade da carteira. Isso principalmente se lá na frente, por qualquer motivo que seja, o patrimônio acumulado não seja tão elevado. Então é isso. Se esse vídeo lhe foi útil de alguma forma, lhe convido a conhecer todos os outros vídeos já lançados por esse canal. Deixe o seu like e se inscreva agora mesmo. Me busque no Instagram para dicas rápidas e inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.